Pronto, agora vai. Bom, bom dia oficialmente, desculpa aí os problemas técnicos. Eu já vou transformar alguém em co-host, eu acho que vai que acontece alguma coisa comigo aqui. Bom, bom dia. Vi aí que tem pessoas que estão recém-chegadas. Vou dar uma explicação básica do que é esse projeto. Não vou tomar muito tempo, porque a gente já está um pouquinho atrasados. O Clínicas de Borda surgiu como uma iniciativa para reunir diversas iniciativas coletivas em psicanálise, em saúde mental, no Brasil. Então, a ideia era reunir esses grupos de diversos estados aí para trocar entre si, para ver o que que um está fazendo, o que que o outro está por ali, mas também para registrar essas iniciativas em formato escrito, algo que possa ser consultado, algo que possa ser transmitido para outras pessoas. E Então, estamos desde o ano passado, acho, já perdi a noção de tempo, mas desde o começo do ano passado fazendo essa iniciativa, a gente fez um financiamento coletivo para financiar a produção desses zines, são revistinhas, uma para cada um dos coletivos, que estão sendo lançados ao longo desse ano. Então, a ideia é que um sábado por mês, o último sábado do mês, a gente se reúne e lança três desses zines, sendo um de cada coletivo, e daí esses coletivos vêm aqui nesse espaço virtual se apresentar, e a gente sempre chama um comentador, uma comentadora, para trocar uma ideia, para dar um pouco a sua visão ali do que foi apresentado, e ao final a gente abre para o público no geral, para a gente também conversar entre nós. Então, acho que é assim como que vai seguir hoje. Hoje temos os três projetos, o projeto Gradiva, o Psicanálise na Rua e o Museu das Memórias Impossíveis. Eu já vou começar pela Lívia do projeto Gradiva, vou apresentar a Lívia. Daí essas três pessoas, os três projetos vão ter 10 minutos de apresentação, uma apresentação básica, depois a gente passa para o comentador. Então, o projeto Gradiva, quem vai apresentar é a Lívia Maciel Vigil. Ela é psicanalista, mestranda em psicanálise, clínica e cultura pela UFRGS, a URGS, e coordenadora clínica do projeto Gradiva. Então, Lívia, pode pegar a palavra, fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Sei que falo em nome das minhas colegas do Gradiva também, né? Acho que foi um trabalho muito feliz da nossa parte, poder então fazer parte desse projeto, né? Esse projeto incrível que é o Clínicas de Borda. Então a gente está bem feliz de estar podendo então agora estar aqui no lançamento do nosso Zine, né? Então a gente queria agradecer muito a vocês pela oportunidade, a todos que estão aqui, enfim, escutando, né, os nossos trabalhos do Gradiva, dos outros coletivos que estão aqui. Então, o Gradiva é um espaço de atendimento clínico psicanalítico gratuito a todas aquelas que se identificam como mulheres e que estejam em sofrimento psíquico devido a situações de violência, mas que não disponham de recursos para pagar um tratamento na esfera privada. Essas mulheres chegam, então, com relatos, para além da violência de gênero, né, de muita violência social, racial, econômica e institucional. O projeto surge a partir de um grupo de estudos da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA, intitulado A Clínica do Feminino, Mal-Estar na Feminilidade. E em 2017, né, algumas colegas então se juntam para uma intervenção na ocupação Mulheres Mirabal, que é uma casa que oferece acolhimento e abrigamento a mulheres em situação de violência em Porto Alegre. E isso se dá ali então por 2017, 2018. E aí, em 2019, né, essa equipe então sai da Casa Mirabal e se instala na Associação Cultural Vila Flores, que é enfim, um espaço cultural de Porto Alegre, com o desejo de poder levar essa escuta, né, e essa intervenção para mulheres em outros espaços da cidade.
E aí a gente passa a ter uma sala, então, né, passa a atender presencialmente no Vila Flores, além da, obviamente, também online desde a pandemia, né? E ao longo desses anos, então, o Gradiva foi se constituindo, foi crescendo. Hoje em dia somos uma equipe composta por 18 psicanalistas, que atendem cerca de 50 mulheres e suas filhas e filhos. E a gente conta também com uma equipe de apoio interdisciplinar. Essa equipe é composta por 2 advogadas, uma ginecologista, um fisioterapeuta, uma professora de inglês, enfim, né, pessoas de outros campos do conhecimento que quiseram se somar, né, junto ao trabalho, quiseram estar com a gente nesse trabalho e poder oferecer, então, o seu conhecimento, o seu serviço para essas mulheres que fazem, né, que estão sendo atendidas pelo Gradiva. Ao longo desses anos, a gente estabeleceu algumas parcerias de encaminhamento, como a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Clínica Feminista da URGS, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Programa Revira Saúde do SUS, entre outras, né? O Tribunal de Justiça também. Mas é importante dizer que o projeto ele é aberto à comunidade. Então, significa que qualquer pessoa pode encaminhar uma mulher e qualquer mulher pode buscar o projeto para atendimento, né? Para si ou para outra mulher. Além do atendimento individual, a gente também oferece um grupo terapêutico de palavra e um grupo de formação de leitoras. E o Gradiva também promove rodas de conversa e outros espaços de discussão do tema da violência contra a mulher na polis. Como muitas outras clínicas públicas de psicanálise, né, muitas das quais passaram já por aqui, em outros momentos de lançamento dos zines, o Gradiva visa furar a lógica fálica neoliberal, né, por justamente acolher em tratamento quem pode desejar, em vez de quem pode pagar. E é claro que essa clínica, então, também por isso, ela tem muitas camadas de complexidade aí, né, nessa escuta. Então, a gente se depara muitas vezes com situações complexas, como eu disse, né, instigantes, interessantes, como, por exemplo, quando uma paciente pergunta se, então, caso ela de fato consiga sair da relação abusiva, né, consiga se separar do marido, se ela perderia a sua vaga junto ao projeto, ou se ela continuaria podendo ser atendida por nós, né? Ou então, durante a pandemia, quando um companheiro, que era o agressor, né, da paciente que estava em sessão, invade essa sessão, né, uma sessão que acontecia de forma online, e ameaça a analista, né? Então, enfim, a gente tem, são algumas das situações que a gente se depara, e a partir disso a gente também preza muito pela segurança, né, a nossa própria segurança, justamente por estar, então, escutando algo que é acompanhado de muita violência e que pode chegar a nós se a gente não tomar as precauções necessárias, né, as devidas precauções. Então, o Vila Flores, ele entra nesse sentido, por ser um espaço, então, como eu falei, um espaço cultural, que tem muitos outros projetos, muitas outras salas, com muitas coisas acontecendo, tem um café, tem uma floricultura, tem um pátio, tem eventos culturais que acontecem ali. Então, a gente está nesse sentido protegidas, né? Estar num lugar público, muito mais público do que um consultório, talvez num prédio comercial, no bairro Nobre, nos torna também protegidas por esse território. Então, acho que a nossa escuta, né, e isso não vem à toa, já aconteceu, né, de pessoas da equipe serem ameaçadas,
também em presença, não só de forma online. Então, a gente acaba que está nesse lugar do território, também junto com essas mulheres, podendo talvez compor uma rede de mulheres para que a gente possa proteger umas às outras. Então, a gente escuta, né? É claro, muitos relatos de pobreza extrema, como outros coletivos também, mas também escutamos mulheres que, hoje em dia, depois de estarem alguns anos em tratamento, depois, então, de, né, quando a situação de violência já foi deslocada, mulheres que querem pagar pelo seu tratamento, porque, além de reconhecerem o valor, né, desse espaço, também isso é enunciado muitas vezes, né, querem que outras mulheres possam ter a sua vaga gratuita, né, outras mulheres que talvez precisem mais nesse momento do que elas. Então, quando eu falo sobre essa rede de mulheres, né, acho que a gente encontra, nós mulheres encontramos a nossa força no coletivo, né? Nessa rede, em bando com outras mulheres, e acho que o Gradiva, sendo um projeto de psicanalistas mulheres que atendem analisantes mulheres, tem no horizonte, né, essa premissa ética. Então, essa questão do dinheiro, ela muitas vezes retornou para a gente, ainda retorna. De volta e meia a gente tinha que parar, discutir novamente como lidar com isso. E a saída que a gente encontrou foi, então, nos apresentar como um projeto prioritariamente gratuito, né? Não estritamente gratuito, como foi por muito tempo, nos primeiros anos, né, do Gradiva, de trabalho. Então, hoje a gente se apresenta como um projeto prioritariamente gratuito, que quer dizer, então, que nenhuma mulher vai deixar de ser atendida se não puder pagar, mas também não vai, as mulheres que chegam até nós e podem pagar, ou que então, a partir do tratamento, constroem a possibilidade de pagamento, não vão deixar de ser atendidas pelo Gradiva, não vão ser encaminhadas, não vão ser, enfim, né, não vão deixar de fazer parte do projeto. Tem um texto que eu acho muito bonito, que a Rosane Pereira e a Carla Sei, que são duas coordenadoras do Gradiva, escreveram, onde elas falam sobre tem, né, essa parte do título também do texto, elas falam que uma psicanalista está no seu caminho, né? Essa é a frase que me pega bastante do texto, que está no título, e que então transmite essa ideia de que, bem, antes disso, né, muitas mulheres, infelizmente, não encontram no seu caminho apenas uma pedra, né, como nos diz Carlos Drummond de Andrade, mas um ou vários abusadores incontornáveis. Esse texto, então, faz uma referência a um movimento que iniciou no Chile e que no Brasil chega, então, traduzido como um estuprador no teu caminho, né? E esse estuprador não é só o homem que literalmente estupra, mas o Estado, a polícia, o sistema judiciário, o corpo médico que atende essas mulheres, que muitas vezes as revitimiza, enfim, né? Há uma série de abusadores incontornáveis no caminho das mulheres brasileiras, pensando no recorte que o Gradiva propõe a escutar, se propõe a escutar. E com esse texto, então, a Rosane e a Carla sustentam que talvez poder encontrar no seu caminho uma psicanalista pode transformar a vida dessa mulher. E isso fica muito evidente quando a gente se depara com os dados, né, estatísticos que são levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e são dados apavorantes, né, alarmantes, que denunciam, então, essa epidemia de violência de gênero, como, então, eles chamam, né, o Fórum chama, onde, então, né, esses dados demonstram que, por exemplo, só no primeiro semestre de 2022,
foram registrados 699 feminicídios no Brasil, em média 4 por dia, né? Isso representa 3% a mais de casos do que o primeiro semestre de 2021. O número de estupros também aumentou de 2021 para 2022. Só uma ressalva, né? Esses dados, então, foram publicados esse ano, a partir, então, comparando 2022 com 2021. Então, esses são os dados mais atualizados que temos nesse momento. Então, o número de estupros também aumentou, né? Aumentou em 12,5%, 12,5% a mais, né, de casos de estupro em 2022 em comparação com 2021. E isso significa um estupro de mulher ou menina a cada 9 minutos no Brasil. E a maior parte das vítimas tem entre 10 e 13 anos de idade, né? Ou seja, quase 75% das vítimas são consideradas, no momento do crime, vulneráveis, sem condições de consentir ou se defender. Além disso, esses dados também demonstram que mulheres e meninas negras têm sido violentadas de forma mais recorrente do que brancas. É claro, né, que outras formas de violência contra mulheres, como física, psicológica, patrimonial, enfim, também aumentam a cada ano, né? Então, realmente a gente precisa abrir os olhos e os ouvidos para esse problema de saúde pública que é a violência de gênero no Brasil. E isso que a gente sabe que muitas mulheres não buscam ajuda de espécie alguma ou formalizam uma denúncia, né? Então, a gente ainda está, talvez, tratando com... Lívia, eu vou Oi, pedir para você ir encerrando estou essa primeira encerrando. fala, mas enquanto você fala o finalzinho, eu vou passando o Zine para as pessoas verem aqui, tá bom? Vou apresentar enquanto você termina de falar. Beleza, obrigada, já vou encerrar. Estou no final. Então, acho que frente a isso, né, a gente acredita no Gradiva que dá um espaço de escuta para essas mulheres, muitas vezes é inaugural, né? É poder romper com a lógica de que o agressor seria o único interlocutor possível dessas mulheres, é a única testemunha do reconhecimento da sua existência, né, da existência dessas mulheres como sujeitos. Então, a partir desses dados, fica clara a urgência de intervenções nesse fenômeno estrutural da sociedade em que a gente vive, e o Gradiva é fruto dessa urgência, que também ecoa em nós como psicanalistas, mas também como cidadãs, né, como parte dessa sociedade. Até porque a gente sabe que não fazer nada a respeito de algo dessa magnitude também é uma forma de violência. Então, vou ficar por aqui, vou passar a palavra para os próximos coletivos e, novamente, agradeço, né, a atenção de vocês. Seguiremos com o debate. Obrigada. Obrigado, Lívia. É, agora vou passar a palavra para Adriana Rangel, representante aí do Psicanálise na Rua. Adriana Rangel é psicanalista do Laço Analítico, professora doutora de psicologia da UFMT, pós-doc do Psilax e coordena Psicanálise na Rua de Cuiabá. Então, Adriana, uns 10 minutinhos aí. E daí eu vou fazer como eu fiz com a Lívia, quando você estiver nos seus últimos minutinhos, eu vou começar a passar o PDF do Zine também para as pessoas verem enquanto você fala, tá bom? Legal. O nosso Zine tem muitas imagens, inclusive se você quiser ir fazendo isso enquanto eu vou Já, já falando, de agora, tá fica bom. ótimo, Pedro, tá? Então, eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso, né, como o Pedro já apresentou, e eu era coordenadora não, supervisora clínica do CAPS-AD em 2010, 2009, e nós ouvíamos falar de uma população que não conseguia ser assistida pelo CAPS, porque ela não fazia vínculo, ela não retornava. E logo depois, alguns anos depois, o Ministério propôs o consultório na rua como um projeto de experiência mesmo clínica para atender essa população que não ficava, né, no CAPS. E nós acompanhamos esse trabalho do consultório na rua na sua primeira vertente, né? E isso deu ensejo, né, a aprender a trabalhar com essa dimensão dessa clínica da rua. Inicialmente, a gente chegou
supondo entrar em contato com uma população que tinha problemas com álcool e outras drogas, né? A dimensão fundamental era uma dimensão do abuso de drogas, e eu entro em contato com uma população segregada, extremamente miserável, com vidas esfaceladas, e que depois de um ano de projeto, sumiu o projeto, acabou, e eu fiquei sem campo clínico para atender. Isso me fez caminhar pela cidade em busca de um outro lugar, porque eu estava fazendo doutorado com o Luciano Elia, no Rio, e o Luciano falou, e agora? Eu falei, pois é, e agora? Ele falou, precisa de clínica, não tem jeito, a gente precisa de achar um jeito de fazer a clínica novamente. Isso me fez caminhar pela cidade. E eu encontro a escultura do Jonas Correia no centro da cidade. A escultura já passou rapidamente aí, não sei, Pedro, se você consegue voltar a essa imagem da escultura do Jonas Correia, que se refere a uma chacina no Beco do Candeeiro, onde 3 meninos foram assassinados brutalmente, e eram 5 crianças, 3 faleceram, um fugiu e o outro foi preso. E esse acontecimento, essa chacina, deu ensejo a uma escultura do Jonas Correia. Jonas Correia fez uma escultura mostrando o momento da morte dessas crianças. Essa escultura, então, foi fincada no Beco do Candeeiro, no início do Beco do Candeeiro. O Beco do Candeeiro é um local muito particular da cidade, é o centro histórico da cidade de Cuiabá, tem uma ancestralidade indígena e negra nesse território muito forte, que a gente veio descobrir depois, né? E junto, né, com as histórias das vidas dessas pessoas. A história das vidas dessas pessoas trazia a dimensão de expropriação, de perdas de terra, de perda da família, construção de barragem, venda da pequena propriedade. Tinha sempre esse elemento do que eram os resquícios da colonização, né? E o capitalismo de nossa época, essa dimensão mesmo do que vai espremendo as populações pobres e originárias, né, para as periferias e para a perda dos seus vínculos territoriais. Então, encontramos uma quantidade de jovens que cresceram na rua nesse território do centro histórico. Quando eu cheguei lá em 2015, em novembro de 2015, que foi quando a gente iniciou o trabalho, nós encontramos esses herdeiros da chacina, jovens que passaram, conheceram os meninos que faleceram, tinham sido amigos. Enfim, essa história toda veio à tona e a gente pôde trabalhar em torno dessa escultura e dessa história um ponto de ancoragem dessa população. Com isso, deu ensejo a um trabalho clínico, periódico, toda semana íamos a esse Beco do Candeeiro, uma clínica que se sustentava parecido com a clínica do consultório na rua, né? A gente ia para lá, levava um lanche, botava um papelão no chão e começava a ouvir as histórias. Bom, esse trabalho cresceu muito, tiveram várias épocas dele, ele iniciou sozinho, né? Eu iniciei sozinha nesse território, sozinha a gente nunca está, né? Sozinha não, mas eu digo assim, como um movimento onde eu puxei alguns comigo, assim, que vieram para me ajudar num primeiro momento, inclusive meu genro, que fez essas fotografias maravilhosas, minha filha, que descobriu o escultor e que me possibilitou toda uma articulação, uma leitura antropológica desse território, uma compreensão dessa dimensão da cidade, né, da segregação. E eu pude, então, fazer uma virada de paradigma, né, nesse processo de tese de doutorado. Ali onde eu supus um sofrimento inicial ligado ao uso e abuso de drogas, eu fui verificar que o sofrimento fundamental era pela segregação. E essa segregação foi ganhando nome, né? A segregação tinha a ver com uma dimensão racial, tinha a ver com a colonização, tinha a ver com toda a história dura e violenta do nosso país, né? E, bom, nesse momento do que eu estou fazendo pós-doc com a Andréia, e foi um momento muito, muito forte, importante na minha vida. Na minha vida, eu quero dizer,
não só pessoal, mas assim na minha vida como pensadora mesmo da saúde mental e dessas condições todas de produção de doença mental que a gente vê, né, nas cidades, possibilitou uma compreensão político-clínica que parece que nos instrumentalizou cada vez mais para pensar o que a gente pode a partir desse contexto, né? É um contexto muito agudo, é um contexto de sofrimento muito radical, né? Hoje mesmo tivemos a notícia da morte de um paciente do projeto, uma pessoa que vem acompanhando o trabalho há 8 anos, e é uma dor muito grande, né? Assim, a gente verificar que a gente pôde fazer muito pouco por essas vidas. A gente tem se articulado, bom, antes do final, né? Quer dizer, teve um tempo intermediário que a gente montou um consultório, que ele acabou aparecendo aí, à porta do nosso espaço clínico, né? Nós tivemos um consultório por alguns anos, acho que foi 2 anos e pouco. Foi um trabalho muito importante, porque nós tínhamos um lugar próprio para atender. A gente saiu da rua nos constituímos num espaço físico aqui, ó, exatamente, está bem aí a entrada do nosso consultório. Foi um período muito interessante, porque nós tínhamos uma equipe clínica supervisionada pelo Luciano Elia. Foi um período muito fértil de trabalho, de reflexão sobre as dificuldades com a sustentação dessa clínica, essa transferência tão difícil, né? Essa dimensão tão instável da vida dessas pessoas produz também uma instabilidade no vínculo, uma instabilidade na sustentação desses encontros. Bom, nós fizemos muitas atividades no território, fazemos, né? O nosso consultório fechou no período da pandemia, estamos agora em momento de reativação desse trabalho em equipe, mas o nosso trabalho segue ligado ao Museu da Imagem e do Som, que é no mesmo território, ali do lado do Beco do Candeeiro. É um museu que está muito ligado à memória preta, à memória ancestral, né? E isso nos uniu numa causa comum, que é a sustentação dessa memória, a sustentação desse patrimônio, a discussão com as entidades e os serviços da cidade, no sentido de pedir justiça para essa população, que em todos os lugares, todo o discurso é um discurso manicomial, é um discurso de morte, né? Querem que eles saiam das ruas, querem que eles vão para as comunidades terapêuticas, que eles sigam para as prisões, enfim, que eles querem limpar a cidade, né? Quer dizer, eles ficam assim sempre numa posição abjeta face ao olhar comum. Então, a nossa posição no território foi uma posição de mudar esse olhar. Chamamos a defensoria, fizemos articulações com o SUS e o SUAS, e nós somos uma força integrativa, vamos dizer assim, dos serviços que cuidam dessa população, e mantemos um espaço de escuta clínica coletiva, no que nós somos parte do fórum, né? Porque nós montamos o Fórum de População de Rua junto com essa população. Alguns líderes desse movimento são pacientes do psicanálise na rua, então nós estamos, assim, digamos, num ponto que causou uma transformação nesse território, no sentido de politização desse sofrimento, de politização dessa dor e desse horror, né? Aquilo que parecia alguma coisa estranha começou a ter nome, sobrenome, de estranho não tem nada, e a gente começou a se implicar com isso, no que isso tem a ver com o tempo que nós vivemos, né? Realidade do nosso tempo, inegável, assim, como se estivesse saindo pelos poros da cidade a verdade que quer ser escondida embaixo do asfalto. Então, nós estamos aí diante de um trabalho que ganha cada vez mais uma força pulsional no território, né? É importante dizer isso, porque parece que a gente vai ganhando afeto e força no que é um lugar no coletivo dessas pessoas, né? Nós somos chamados diante das urgências, somos chamados diante da situação de, por exemplo, agora, né? O psicanálise na rua precisa de nos ajudar, nós precisamos de fazer o velório, nós precisamos de velar o nosso Itamar, né? Quer dizer, tem uma dimensão aí do que chama por essa inscrição na cidade, por esse lugar, né? De nome, de sobrenome, o lugar nos afetos, onde a gente construiu com eles. Então, o nosso trabalho hoje tem uma articulação com o movimento de população de rua,
com esses líderes, mas não só. Nós deixamos de fazer uma atividade muito, vamos dizer assim, no beco propriamente, porque o início do trabalho começou na rua, né? Andando nos becos, entrando nos buracos, como eles chamam, né? Onde eles se emburacam, conhecendo muito essa madrugada, essa violência policial, esses horrores todos que ocorriam, porque foi um universo que eu precisei de descortinar. A gente não tem noção do que é isso. A gente tem a gente vive numa bolha, né? Isso é uma grande verdade. A gente vive mapeado pela ideologia e o rompimento dessas fronteiras foi assim uma coisa impressionante, assim, uma coisa violenta, né? Assim, no bom sentido da violência, quando ela pode romper limites e nos abrir para uma dimensão de real assim que se impressiona, né? Se impacta. E, a partir desse impacto, o que a gente pode, como psicanalistas, responder a isso, né? Primeiro, não fugindo, primeiro, não correndo, porque essa é a primeira vontade de fazer, né? Diante de uma coisa que parece que a gente não consegue fazer nada, né? Suportar não poder fazer nada e se sustentar aí, deu início ao nosso trabalho. Ali onde nada se podia, muitas coisas estão se criando a partir do que eles podem, porque a partir da fala de cada um, que alguma coisa vai se constituindo, saídas singulares vão se fazendo, né? Os líderes vão saindo da rua, vão alugando um quarto, vão alugando uma casinha, vão se casando, vão fazendo alianças e a gente vai conseguindo, vamos dizer assim, uma melhora na vida de alguns, por eles mesmos, eles vão buscando essa melhora para si. E isso vai fazendo uma força e um lastro que é uma marca já do nosso trabalho no território. Então, assim, ali onde a gente parece que não pode fazer nada, né? Eu fiquei muito impressionada, porque hoje eu disse assim, eu não pude fazer nada diante da morte do Itamar, né? Assim, gente, ele sofreu tanto, né? Podemos fazer tão pouco por ele, parece que a gente não pôde fazer nada. É um paradoxo isso, né? Assim, de um lado parece que a gente não pôde fazer nada, no sentido de que não teve uma mudança substancial na vida desse homem. Por outro lado, a gente localiza que no território nós tivemos um lugar e que esse lugar dá a essas vidas importância, dá a essas vidas velório, dá a essas vidas solidariedade, dá a essas vidas história, e dá entre nós um lugar para viver esse luto, dá entre nós um lugar humano e solidário, e as consciências vão despertando no sentido de que a gente precisa de botar nossa boca no mundo e brigar pelos direitos, né? Então, nós estamos nesse momento, vários casos clínicos em andamento, várias análises sendo conduzidas, com todas as dificuldades próprias a esse campo transferencial, mas um Adriana, se trabalho, puder ir encerrando, eu agradeço, tá bom? estou encerrando, um trabalho que revigora, né? Está se revigorando a cada momento. Então é isso, gente. Obrigada. Estamos aí, hoje, nesse momento de muito sentimento pelo Itamar. Ótimo. Presente, Itamar presente. Presente, Itamar presente. Obrigada, Pedro. Obrigado, Adriana, pela apresentação, muito boa. Vou passar agora para Maíra Brunriec, que é psicanalista, idealizadora e coordenadora do Museu das Memórias Impossíveis. Eu não sei se fala de um jeito, tem um trocadilho na escrita, mas não sei se fala de algum jeito trocadilho também, Maíra. Mas fica à Não vontade. pensamos sobre isso. É, Só uns 10 o I minutinhos com aí, N. Maíra, eu te aviso. Você quer que eu passe agora já seus slides no começo, no final? Como você prefere? Não, vamos começar. Eu estava pensando num jeito, depois fiquei escutando as pessoas e mudei minha ordem de fala. Acho que eu vou começar a contar uma história que a gente está muito tomado aqui no museu. Nós estamos trabalhando numa exposição que se chama Cativeiro Sem Fim, que é em cima do livro do Eduardo Reina, que provou nesse livro o sequestro de 19 pessoas na ditadura civil-militar brasileira, né? Algo que até pouco tempo se dizia que não acontecia. Então, vou trazer para vocês a história de uma dessas pessoas que vai estar na exposição, o testemunho dela, que é a Rosângela. A Rosângela foi sequestrada ainda bebê, foi para uma família do Faz Tudo do Geisel,
onde ela era constantemente, cortava o cabelo dela bem curtinho para ela parecer um menino, trocava de escola, não podia ter amigos. No contraturno escolar, a mãe sequestradora dopava ela para não ter que cuidar dela. Quando ela fez 13 anos, ela foi prostituída por um homem 40 anos mais velho. Quando ela supostamente fez 18 anos, ela casou com esse homem, passou muitos anos com ele, teve 2 filhas e sofreu toda espécie de horror que vocês podem imaginar e só pôde se divorciar quando a mãe sequestradora estava no leito de morte, porque esse homem pagava, né, para a família, para continuar a relação com a Rosângela. Então, por isso que se chama, né, o livro do Eduardo chama Cativeiro Sem Fim, porque o que dizem que a ditadura acabou, e a gente diz em vários aspectos que a ditadura nunca acabou, em questão das pessoas da periferia, pessoas negras, enfim, mas tem essas pessoas, e fora as pessoas que foram traumatizadas, que foram torturadas, que também não acaba, né? Mas para pessoas como a Rosângela e outros que não podem falar porque estão escoltados em casa, porque a família sequestradora agora está morrendo e a família grande não quer que os sequestrados recebam a herança e ficam ameaçados de morte pela família sequestradora, a ditadura nunca acabou mesmo, num outro registro, né? Estou trazendo isso só porque esse exemplo, ele traz a importância de um museu vivo, é uma inscrição de um museu vivo. Até pouco tempo atrás, talvez até antes do Bolsonaro chegar, a gente não dava importância para a memória. É tudo esquecer, 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 né? A nossa cultura é do esquecimento. A gente vive uma política de esquecimento no Brasil. Talvez depois do Bolsonaro a gente consiga entender o quanto a memória é importante e não se trata de passado falar memória. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de presente, está falando de futuro. Não só em casos extremos como o da Rosângela, né? Mas em tudo que a gente faz. Então, a gente começou a pensar no museu em 2013 e pensou em levar esse museu para uma instituição psicanalítica. Então, ele é o único museu que é fundado dentro de uma instituição psicanalítica, a APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e é uma invencionice, né? Assim, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, e a ideia, justamente, era colocar os fundamentos da psicanálise, né? Que, como diz o Lacan, está na Antígona, né? Aquilo que um dia viveu não pode ser apagado. Que é um pouco também o que a Adriana estava trazendo, né? Dessas histórias, né? Essa inscrição, acho que a Adriana falou várias vezes essa palavra, né? Inscrição, que é o que a gente tenta fazer. Fazer com que o que o dia existiu não pode ser apagado e que essas histórias possam questionar os fundamentos do espaço público, como a gente está se relacionando, né? Quando a gente fala em remoção, que é a coisa mais comum no Brasil, pega uma população pobre, tira, põe lá para bem longe e se faz, sei lá, um estacionamento, se faz qualquer coisa, porque essas pessoas não podem estar ali, porque essas pessoas incomodam. Mas por que essas pessoas incomodam? Então, é um museu que busca justamente questionar as amarras, os fundamentos, a nossa ética da cidade. Por que a gente vive do jeito que a gente vive? Pedro, será que dá para passar Tá. Então a gente vai passar o nosso teaser, que tem uns 4 minutos, gente. Pedro, não é esse Você quer o vídeo? Um instante, o então. vídeo. Tá indo o som? Não. Não.
Eu sei que no Zoom tem uma coisa meio chatinha com o som. Ô, Pedro, acho que basta você tirar o fone, se você estiver usando. Basta tirar o fone que a Não, gente escuta. eu não Não, tenho caixa de som. Deixa eu ver. não, Mas eu sei que tem. você tem que desligar o seu fone, o seu áudio. Você está com uma coisa na Ah, cabeça, um fone. Você tem que desligar ele do aparelho, entendeu? tá. Aqui. Não, eu já achei como que faz. Pronto. Tá. Vamos ver se vai. Tá escutando? Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. A kleine meidele klappt in Tier. Tuk, tuk, tuk. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui", mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho. As pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico por conta da negociação, que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais,
que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Obrigada, Pedro. Então, a gente fez esse teaser para poder contar, porque é um projeto bastante complexo, né? Que busca agregar novos projetos. Aliás, estão todos convidados para novas parcerias. Mas eu queria trazer algumas questões, né? Para ligar o que a gente estava falando antes, né? O que acontece quando não tem inscrição de memória? Como casos como o da Rosângela, por exemplo, aqui não estou aqui fazendo não sou analista da Rosângela para falar dela, não é desse lugar que eu estou falando, né? Não é analista dessas pessoas, apesar de ter um efeito clínico, justamente porque vai de encontro a retirar o desmentido, né? Então a questão, pessoas como Rosângela, quando não tem uma inscrição pública dos crimes, não tem julgamento, não teve torturador preso, não teve nem reconhecimento de que exista roubo de bebês na ditadura, ela fica colocada no lugar de louca. E é muito fácil dizer que isso não aconteceu, que é coisa da cabeça dela, que, enfim, enlouquecer alguém, né? Isso acontece em vários âmbitos, né? Com várias pessoas. No momento em que tem uma inscrição, já que não existe o julgamento, a gente pode pelo menos nos responsabilizar e fazer uma inscrição aqui no museu, né? Essa é a ideia, né? Enquanto não houver julgamento, a gente faz isso, faz a nossa parte. Ali também está passando ali no que o Pedro está falando, ali tem a sepultura de uma menina, que é a Maíra Jaqueline, que era do Boca de Rua, que no teaser aparece, né, aquela fala: meu nome é Jaqueline, tenho 14 anos, eu moro na rua desde os 7 anos e tenho medo de morrer. Ela veio a falecer, efetivamente, 2 anos depois. Essa gravação, ela fez escondida com o gravador de uma das jornalistas do Boca de Rua, que é um jornal de moradores de rua aqui de Porto Alegre, que é de onde eu estou falando. E foi encontrada essa gravação depois. E o que fazer com essa gravação? Ficou anos guardado na casa de uma jornalista. É um tesouro, né? É um vestígio de existência. E até encontrar o museu e fazer essa doação para o museu e fazer essa inscrição. E essa menina, enfim, faleceu com 16 anos. Eu estava com essa gravação e eu queria encontrar a mãe dela para pedir autorização, para falar com a mãe dela. Essa é a parte, digamos, da cozinha do museu, que não aparece nas exposições, não aparece na coleção, mas é todo o trabalho por trás. Eu fiquei 3 meses encontrando a mãe, tentando encontrar a mãe. Encontrei na rua, ela estava vendendo alguma coisa numa sinaleira. Eu fui falar com ela e emudeci, né? Como abordar uma pessoa e dizer: eu tenho a gravação da tua filha que morreu com 16 anos. Aí eu combinei com ela, encontrei com ela várias vezes no Boca de Rua, fui lá, encontrei, conversei. E essa mulher, ela foi se transformando à medida que a gente estava tendo essas conversas. Ela começou a chegar de banho tomado, de roupa limpa, de batom nos lábios, muito diferente da maneira como ela vinha antes. E teve um efeito de inscrição, porque a filha, quando ficou com uma lápide temporária, eles não tinham dinheiro para fazer. Vocês sabem que pobre no Brasil, quando morre, fica um tempo com a lápide e depois vai para a vala comum. Por isso também que a gente fotografou, não o museu fotografou, mas a gente foi atrás também dessas fotos das pessoas que tiraram a foto do túmulo para ter esse registro. E ela foi enterrada também sem roupa, porque demorou muito por causa da falta da identidade, da carteira de identidade.
Eles não conseguiam enterrar, ela foi inchando, e aí isso tudo a mãe me contando, né? A dor de uma mãe contando que não conseguia enterrar a filha, que teve que me enrolar num lençol, que essa crueldade da burocracia também, né? De, enfim, ver um corpo apodrecendo, né? E o efeito que teve. A minha grande. Eu sempre falo dessa história quando eu trago a história do museu, porque eu tenho uma dor tão grande, porque a mãe da Maíra Jaqueline, a Denise, ela morreu de Covid, antes do museu ser lançado e ela nunca viu. Então ela confiou a mim algo grandioso, né? Sem ver o resultado disso no museu. Então eu acho que é por isso que eu fico trazendo toda vez que eu falo, eu trago essa história para para dar o retorno da confiança que ela teve, né? Enfim, acho que é. Aí, se você puder ir encerrando, eu agradeço. Tá, acho que a gente vai conversar, né? Acho que então vamos conversar. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar com projetos tão relevantes como o Projeto Gradiva e o Psicanálise na Rua. Muito obrigada. E a Andrea também, né, por ter criado esse encontro de coletivos. Boa. Para mim foi difícil as 3 vezes interromper vocês, mas é para priorizar também a troca depois do final, assim, né? Para sobrar espaço para isso. Bom, vou passar a palavra agora para o Gabriel. É, a ideia desse espaço de comentador, nem te comentei isso, Gabriel, mas agora eu estou me lembrando desse contexto. É também trazer pessoas de outros grupos que não fizeram parte dessa primeira leva, né, do Clínicas de Borda, para conseguir dialogar conosco, né? Então, o Gabriel, ele é psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política, o PSOPOL, mas ele está aqui, acho que principalmente porque ele faz parte do grupo Veredas, Psicanálise e Imigração. Então, eu passei a palavra para o Gabriel. Daí, essa parte aqui, acho que vamos dar uns 20 e tantinhos minutos, assim, para vocês tocarem uma bola, né, Gabriel e as 3 representantes aí. Depois a gente abre para o público geral poder participar também. Bom, obrigado, Pedro. Bom dia a todas, a todos, né? Queria agradecer a todos os organizadores, organizadoras e também a fala, né, dos 3 coletivos com suas 3 representantes. E me sinto muito honrado assim de estar aqui realmente como um membro de um coletivo também, né, que é o Veredas, que para quem não conhece é um coletivo que trabalha com diferentes oferecimentos de encontros clínicos, psicossociais e de redes junto às populações imigrantes aqui da cidade de São Paulo. E achei assim, recebi o convite, né, da Lívia para estar aqui com vocês hoje. E quando eu acessei os 3 zines, né, foi bastante chocante, né, encontrar esse material. Chocante no sentido de que é um material que tem tanto um senso estético, né, quanto um senso ético e uma conversa entre eles, uma conversa com trabalhos de outros coletivos, né, que eu conheço, que eu fiz ou faço parte. E acho que muitas vezes, né, e nesses coletivos a gente fica seguidamente, né, conversa, a gente, né, produz muita discussão pública, né, seja com aquelas pessoas que frequentam os nossos dispositivos, com colegas de fora, seguidamente se cai num narcisismo das pequenas diferenças, né, se faz assim, se faz assado, mas eu acho que a gente está vivendo, né, nos últimos anos, um momento bastante transformador, realmente de subversão paradigmática nas políticas, nas técnicas e na própria ética psicanalítica no Brasil, né? Porque eu acho que vem surgindo de muitos lugares, né, de diferentes culturas psicanalíticas e culturas
psicossociais, né, de trabalho, toda uma série de tentativas de levar a psicanálise a algo que a gente poderia pensar a partir da palavra inscrição, né, que foi foi um significante que se repete, né, para as 3 apresentações hoje. E a ideia, né, de pensar a psicanálise no seu devir público político através da ideia de inscrição pode ser muito interessante para um país como o nosso, né, em que o esquecimento não é exatamente da violência, uma vez que as violências estão aí. Eu até ouvia, né, a Adriana comentando sobre a psicanálise na rua e se perguntando o que é uma população que não retorna, né, que não retorna ao serviço, que não retorna aos lugares ou que ocupa os lugares. E é interessante pensar na psicanálise aqui, porque a psicanálise ela se erige inicialmente em torno dessa ideia de um retorno do recalcado. Porém, quando a gente está falando de violência, das nossas violências, que são as violências conectoras das diferentes populações e classes do Brasil, né, são as nossas violências estruturantes e estruturais, a gente não fala de um recalcado, a gente fala de violências que estão aí extremamente presentificadas, né? Ao ler o material, quando eu lia sobre o Museu das Memórias Impossíveis, né, e de fato tinha essa história, esse absurdo dessa menina, né, que se faz gravar, conta sua história aos 14, depois dos 16 morre e não tem como ser enterrada e acaba ficando nessa situação de indigência. Não, acho que tem algo que não está falando de uma inscrição de memória, que não está falando de inscrição de traço, que não está falando de trabalho sobre o recalcado. A gente está lidando com uma psicanálise cujo devir político, técnico e ético passa por um trabalho com uma violência ainda da crueldade, uma violência que está presentificada, que está acontecendo, que está na acontecência o tempo todo. A gente não está lidando apenas com, ou somente, né, com aquele desafio de antigo, né? A gente está lidando com as mortes acontecendo o tempo todo, né? Então, eu achei isso muito impactante ao ler as Trezines e ao ver o trabalho de vocês, né? E aí, avançando um pouco nisso, né? Porque o que é um zine, né? Eu me lembro que quando a gente do Veredas acabou sendo convidados, não nos organizamos naquele momento para trabalhar com vocês, mas o zine, ele é algo que, de um lado, ele fala tanto de uma contracultura, né? Ele é um instrumento surgido, né, nessa cena contracultural, nessa cena em que se tenta dar algum vetor de visibilidade para aquilo que ainda não foi visto, para aquilo que é emergente, né? E mais ainda, o zine ele tem uma ideia primeiro, né, de guerrilha também, além de contracultura, também de guerrilha, porque ele é algo que fica nessa zona de repetição, né? Na fotocópia, no mimeógrafo, no xerox, o zine tem uma ideia de algo de rudimentar e de fragmental. Então, talvez, o que a gente pode estar pensando aqui, né, que o que tem sido possível, que talvez um dia a gente vai olhar para a história da psicanálise no Brasil e para aquela participação que a psicanálise pôde ter em algo de transformações culturais no Brasil, é que ela pode ter sido um instrumento de colocação em cena desses fragmentos daquilo que nem era recalcado, daquilo que não era nem esquecido, daquilo que não se inscrevia, né? Por isso que quando a gente está falando desses fenômenos que envolvem violência, né, e
Os coletivos que apresentaram hoje, eles basicamente, né, trabalham com violência de gênero, com violência de classe e com violência de raça. E quando a gente está pensando nesses três âmbitos, né, de violência, a gente está pensando em algo que não se escreveu, que não se falou, que não se disse, que não é nem que não foi apagado, é que não teve direito à existência, né? E por isso a ideia do zine é uma ideia do fragmental, é uma ideia do rudimentar, e é uma ideia de colocar em visibilidade esses pedaços que, na verdade, eles estavam fora e não exatamente incrustado dentro daquilo que seria uma lógica do recalque, uma lógica da arqueologia, né? Como Freud pensou o recalque inicialmente. Então, vou seguindo um pouquinho, só mais uns minutos, né, para lançar uma ideia, porque aqui eu acho que todos nós que estamos aqui somos, né, ainda, em sua grande maioria, representantes, né, das classes que têm muitos privilégios, que podem escolher estar aqui fazendo esse trabalho hoje, né, nesse momento, que podem dedicar uma parte da sua vida, fazer um projeto de pesquisa psicanalítico, atuar via universidade, via associação psicanalítica, fazer disso a sua militância política, por que não, né? Mas mais adiante, começa a ser muito interessante pensar literalmente no retorno que algo como esses zines podem trazer, né? Eu já participei em alguns momentos de trabalhos, né, que consistiam na publicação de textos, né, de trabalhadoras de saúde mental, de populações de certas comunidades, né? E quando esses sujeitos verificam a materialidade daquilo que eles fizeram, um texto expresso, um vídeo editado, uma narração publicada, publicizada, né? A gente começa a poder pensar na seguinte ideia, que é quando o povo, ou quando partes do povo começam a tomar psicanálise para si. Então, o que esses zines, as apresentações de vocês me fazem pensar é que a gente pode trabalhar, doravante, não mais somente com uma ideia de ocupação, né? Porque eu acho que é bem interessante que a maior parte dos coletivos de psicanálise, coletivos públicos de psicanálise, eles se articulam a partir da noção de território, né? Com Milton Santos, né? Com a psicoterapia institucional, né? Com uma certa composição de ocupação de territórios, né, de oferecimento de alguma coisa. Eu sei que vários dos colegas de coletivos aqui de São Paulo e de outras capitais começam seu trabalho dessa forma, né, e depois de um tempo caem na real do quanto tem uma certa inocência, né, e de um idealismo que é bonito dessa ocupação, desse oferecimento da psicanálise. Mas mais adiante, é interessante, me parece aqui, é dessa possibilidade de uma ocupação às inversas, de uma psicanálise que passa a ser territorializada e não mais a territorializar, a ocupar territórios. Uma psicanálise que possa existir enquanto possibilidade terapêutica, formativa, cultural e existencial, enquanto algum discurso que certas populações, né, podem acessar, possam tomar para si, possam legitimar. Então, a possibilidade de uma psicanálise que é ocupada, né? E aqui é muito a gente pode avançar um pouquinho, até pegando as contribuições do campo lacaniano, né? Enquanto com Freud a gente está pensando numa psicanálise que se desejava uma ciência do recalque, né, que trabalhava sobretudo com recalque, que se forja, né, a partir de uma possibilidade de estericizar alguma coisa,
e de, com essa esterilização, por que não historizar algo, uma psicanálise com Lacan ela vai se forjando como uma ciência do nome próprio, né? Por isso que, né, a gente sabe de todas as consequências das considerações em torno do nome do pai. Mas, deixando o nome do pai de lado, né, e pensando na pluralidade de nomes, uma ciência do nome próprio é uma psicanálise que pode, assim, entender as reminiscências das quais ela própria sofre, na sua fundação, na sua colocação enquanto um discurso presente num país, numa cultura, como ela vai se instalando, que é algo que a gente dá muito pouca atenção até hoje, né? Mesmo que as críticas à psicanálise sejam inúmeras, no Brasil, ao seu elitismo, né? Ao seu patriarcalismo, né? Isso que vem sendo tão bem analisado por tantas autoras e autores nos últimos anos, mas a psicanálise ela é utilizada nas primeiras vezes aqui em solo nacional como algo que justifica, né, uma certa concepção racial, sobretudo, né, que justifica um rebaixamento das religiosidades de matriz africana, que legitima uma discursividade e uma estrutura racializada. Então, quando a gente vai pensando nessa possibilidade de uma psicanálise que se faz ocupar, de uma psicanálise que pode pensar nas suas não inscrições, e, sobretudo, de uma psicanálise que começa a existir com outros nomes próprios, com outras autoras e autores, com outros registros culturais, com outras possibilidades técnicas discursivas. A partir daí, a gente está lidando não mais com uma ciência do recalque, mas com uma ciência cuja pluralidade de nomes próprios seria uma ciência da não memória. E aí eu acho que os coletivos de vocês, né, eles oferecem algumas pistas para pensar essa ciência da não memória, né? E eu quase estou encerrando aqui, tá, Pedro? Acho que em relação ao coletivo Gradiva, seguindo a ordem das apresentações, né, teve duas coisas que me chamaram muito a atenção, escutando a Lívia, né, e lendo a Zine. Primeiro, encontrar um psicanalista pode mudar a vida de uma mulher, mas encontrar uma mulher também pode mudar o nome de a vida e o nome de um psicanalista, né? Pode fazer com que o psicanalista se coloque em relação a outros nomes, né? Acompanhe um pouco mais de perto o trabalho da Lívia, né? E sei o quanto esses encontros, eles de fato, eles apresentam possibilidades de divergências éticas, políticas e técnicas para essas psicanalistas que ali atuam, né? E outra coisa que me chama muito a atenção, né, em relação ao Gradiva, que é essa lógica do agressor como único interlocutor, única testemunha. E era assim, ou é assim, que o nosso país, que as nossas políticas, que as nossas ciências, até que a própria psicanálise se estruturava. Sempre como o agressor, o colonizador, como a única testemunha, como o único homem e nome próprio, né? Afinal, a gente pode falar de psicanálise decolonial quanto a gente quiser, se a gente continuar citando Lacan do mesmo jeito, né? Tem uma série de pessoas que no mundo inteiro, em 2, 3 continentes, escrevem sobre psicanálise decolonial, se ao menos citar um autor latino-americano ou um autor africano. Na sequência, em relação à psicanálise na rua, além de pensar essa população que não retorna, e é muito tocante ver a quantidade de material gráfico presente nos zines de vocês, né? Eu acho que me fez ir atrás de uma série de matérias
sobre os herdeiros da chacina, sobre as esculturas, sobre tudo que vocês trazem, né? É interessante que tem de fato a zine de vocês, da psicanálise na rua, tem algo da cartografia que está muito presentificada, né? E que é muito rico de se ver, e gostaria muito, né, na psicanálise na rua, de ouvir relatos, né, desses sujeitos, dessas pessoas que trabalham com vocês, de ouvi-los contar, né, como foi o ponto de vista deles sobre o ponto de vista de vocês, sobre quem eram essas pessoas que insistiam ali na rua. Porque eu acho que tem um significante que a Adriana traz, né, que acho que se destacou para mim, que é a ideia do emburacamento, né? Porque a gente fala uma psicanálise que se esburaca, pode ser esburacada, possa ter buracos, mas o emburacamento é uma outra coisa, por exemplo, uma psicanálise que entra nos buracos, né? E um desses buracos é o suportar, não poder fazer nada, né? Que tem alguns colegas aqui que trabalham na região da Cracolândia, né? E que têm teorizado sobre o poder não fazer nada, né? O fazer nada como uma estratégia de resistência clínica e política, né? Mas o suportar não fazer nada é diferente, né? Tem algo em torno de não poder driblar a castração da nossa prática. E por fim, o Museu das Memórias Impossíveis, né? E acho que é muito chocante porque tem uma série de narrativas de violências que vocês vão trazendo. E, e aí, acho que fica para mim, né, duas coisas aqui, né? Primeiro, a gente entender que, enquanto psicanalistas, quando a gente está atuando na polis, que é sempre, né, que nós não somos analistas dessas pessoas, nós não somos analistas do social, tem toda uma outra posição do psicanalista, que é uma posição muito mais corporificada ali presente, né? E aí eu fiquei, assim, escutando, né, escutando a tua intervenção, Maíra, né, e depois de ter lido o documento, de ter visto o vídeo, né, de ter ouvido as vozes, e gostaria muito de saber quais foram os efeitos clínicos sobre vocês, né? Sobre as clínicas que vocês fazem, sobre os esburacamentos que vocês fizeram, que vocês viveram a partir da construção dessa possibilidade de um museu das memórias impossíveis, desses encontros e desencontros, tá? Eu acho que é isso, gente. Vou ficando por aqui, agradecer muito a oportunidade de estar com vocês e vou ouvir mais. Tá muito bom. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu sugeriria, dada a hora, 11h30, que o comentário do Gabriel fosse assimilado nas respostas às outras intervenções que vão ser feitas pelo público em geral. O que vocês acham, assim, né? Que vocês possam guardar um pouco da fala dele e a gente abre para o público agora. Pode ser para a gente ter meia horinha de conversa. Então é isso, está aberto aí para todos os demais que estão presentes. Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, pode começar a se pronunciar. Pode falar, Gabriela. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Gabriela Rangel, eu faço parte do projeto Psicanálise na Rua, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou filha da Adriana Rangel, também psicanalista da mesma escola. Eu estou extremamente emocionada. Eu abri o microfone porque eu acho que precisava dizer alguma coisa, no sentido de que a fala toma a gente numa coisa no corpo que parece que quer dizer que a gente nem sabe bem o quê, mas que eu queria dizer, queria me apresentar, eu queria fazer um comentário sobre os outros zines que foram apresentados.
Eu tenho, desde o início do projeto dos Zines, eu participei bem no comecinho, depois eu dei uma sumida porque tive questões aqui minhas, e eu tenho uma alegria muito grande, eu gosto muito do trabalho do Memórias Impossíveis, assim, eu acho que dialoga muito com psicanálise na rua. Eu sou analista de patrimônio cultural, né? Sou servidora pública, analista de patrimônio cultural no IPHAN, então isso faz um diálogo com o trabalho com psicanálise na rua. Eu vou na rua, inicialmente como pesquisadora em antropologia, e acho muito, muito bacana assim, o trabalho do Memórias Impossíveis, nesse ponto onde eu acho que primeiro a gente precisa inscrever mesmo, para depois criar condição para o sujeito falar, porque nem isso está inscrito como uma violência, né? O que eles sofrem não está inscrito como violência, tem um ponto de silenciamento, realmente, e aí, pensando um pouco o que o Gabriel provocou, que foi o que ficou para mim, né, para o Psicanálise na Rua, que é assim, como eles veem o jeito que vocês veem eles, né? Isso eu acho que é uma pergunta muito importante, em dois pontos. Primeiro, me atravessa como antropóloga, assim, e o que essa pesquisa retorna, né, para a rua, o que retorna para o sujeito pesquisado, e também como psicanalista, porque é isso, né? Quer dizer, para mim ficava sempre assim, será que eles têm que achar que a gente está achando? Mas eles já acham, porque a gente chega no campo como pesquisadores, como pessoas lá de uma outra esfera de mundo que se aproxima desse campo de guerra, né, que eles vivem, desse território que a gente realmente não conhece, né? A gente desconhece e a gente supõe um monte de coisas. E esse, Pedro, foi a primeira, e Gabriel, né? Foi, acho que, a primeira questão assim do Psicanálise na Rua, que era como é que a gente consegue se aproximar transmitindo que a nossa, vamos dizer assim, a gente não tem que achar nada, entendeu? Que a gente não tem que achar nada, embora a gente ache. Então tem a ver com a desconstrução de um imaginário, né? Nosso, tem que desconstruir esse imaginário. E isso precisou ser feito, precisa ser feito sempre, né? A partir de muita leitura, mas eu acho que também pé no campo e silêncio, assim, tipo, escuta mesmo, sabe? Assim, não é ficar dizendo sobre a vida deles ou tentando pontuar alguma coisa sobre o que eles vêm nos trazer, né? Mas acreditar na fala do sujeito, né? Porque existe muitas vezes as pessoas nos perguntavam assim, mas eles não estão mentindo, não? Será que isso não é mentira? Esse cara aí está falando que tomou 16 tiros no corpo, que fugiu de uma guerra do tráfico lá no Rio de Janeiro, veio parar aqui em Cuiabá, que está precisando de abrigo. Será que isso daí não é para engambelar vocês? Não tem uma coisa aí que é falsa? E eles são sempre tomados nesse lugar, né? A fala deles não vale. Sempre se duvida. Isso não é só do ponto de quem está fora, de quem não é analista. Os analistas no campo também, né? No começo, será que essa pessoa está querendo me enrolar? E aí teve coisas muito interessantes, assim, que foi um dos nossos primeiros casos, ou uma das pessoas assim que causou, né, no Psicanálise na Rua, que era um sujeito, até hoje a gente ainda tem dúvida se é um psicótico, ele apresentava uma coisa assim maníaca, né? E aí chega na clínica e pode contar de um ponto de depressão também, então, assim, um pouco a minha concepção é de que ele era um maníaco depressivo, né? Mas ele chega contando que ele era casado com uma doutora e que morava na Bolívia, e que fazia um monte de coisas e tarará, e a gente duvida dele no início. Mas a gente pode, a partir do coletivo, da supervisão, sustentar a dúvida, sustentar o nada fazer, nada falar e sustentar.
E aí a gente descobre que isso tudo é verdade. Quer dizer, uma pessoa que estava em situação de rua, totalmente na franja social, que já teve acesso à classe média, que já esteve em situações em universidades, dando palestras, etc. e tal, que estava ali. E assim acontece com a história de muitos, de muitos. Tem vida, são musicistas, são professores de capoeira, eles têm inscrição, sabe? Eles têm nome. E eu acho que é esse ponto de nomear, né? Reconhecer o nome e nomear, principalmente na morte, quando ocorre a morte, foi um ponto de transformação, assim, e aonde acho que a população de rua nos acolheu, falou assim, tudo bem, eles estão aqui para dizer que a gente existe, assim. Não é uma coisa que veio aqui para arrancar alguma coisa, nos tomar como objeto, mas como sujeitos, né? E acho que o Museu das Memórias Impossíveis faz isso de um jeito assim coletivo, de um jeito que inscreve eles na história do país, nessa história violenta, né? Nessa coisa do que a gente está chamando hoje de patrimônios da dor, né? Patrimônios sensíveis, que é fundamental e que acho que a gente está num momento político do país em que isso vai começar a ganhar lugar institucional, né? Tanto pelas instituições, pelo IBRAM, pelo IPHAN. Então, só queria assim deixar meu agradecimento por esse projeto acontecer, por a gente poder escrever, porque eu sempre falo que a gente escreve bem quando a gente inscreve, né? É depois de uma inscrição que a gente pode escrever. E acho que é isso, assim. Maíra, teu trabalho é lindo. Lívia, eu conheço menos o teu trabalho, mas parabéns também. Vou ler essa coleção de zine, quero estar mais a par do que está acontecendo. E, caramba, queremos fazer um trabalho junto, que memória é podcast. Hoje a gente tem essas possibilidades que são incríveis, né? Do áudio, da captação do audiovisual. Acho que o nosso trabalho tem uma coisa muito forte com o audiovisual também. E eu acho que é um ponto onde a gente deixa de falar por eles e passa a amplificar. Eles falam muito, como você disse, né, Gabriel? Eles falam, sim, mas eles são silenciados. É isso. Obrigada de novo. Parabéns. Valeu pela fala, Gabriela. E a Bárbara agora é a próxima. Pode falar, Bárbara. Bom, eu queria expressar também. Ficou mudo o microfone, Bárbara. Desculpa. Eu estava dizendo que eu queria expressar o impacto que foram as 3 falas, né? A emoção que é ouvir, né, o trabalho de cada um, principalmente, né, a partir do comentário também do Gabriel, que essa sutileza que é o trabalho não de algo que tem já um sentido ou que tem uma complexidade simbólica, né? Mas é exatamente o revés disso, né? Que é o trabalho aonde a gente parte do traço, aonde a gente parte do signo, enfim, aonde a gente parte desse buraco que fica, né? A partir da violência. E a partir da violência, em vários aspectos, cada um de vocês pode trazer isso com muita clareza, né? Que é esse esfacelamento, né? Então, que faz com que, para que se possa ter uma certa aproximação e uma forma de poder, no nosso caso, que a gente vai apresentar no próximo mês, que é exatamente, né, a violência de Estado e o trabalho do testemunho, mas é exatamente como a gente trabalha ao revés, né? Como a gente trabalha a partir de um silenciamento, de uma invisibilidade, né? Do lugar onde o corpo é o objeto e não a palavra,
E o nosso trabalho é poder fazer desse silenciamento a possibilidade do acesso à palavra, né? De fazer desse traço a possibilidade de uma outra forma de inscrição que seja simbólica. Então, é mais marcar isso, agradecer, né, a fala de vocês, né, e o trabalho muito lindo que vocês apresentaram. Obrigada. Mais alguma pergunta? O que aconteceu, Pedro? Esse silêncio, eu não estou entendendo. Estamos esperando alguém se pronunciar. Se quiser comentar. Ah, tá. Ah, Renato está falando agora? Estava só pensando em dizer quanto é emocionante, né? A gente se encontrar e se encontrar com a gente mesmo, com o nosso próprio trabalho a partir dessa coletividade que se faz aqui, né? E é muito, muito importante, muito forte. Queria parabenizar as colegas, já conheci algum dos trabalhos e é sempre muito forte poder estar junto e renovando, né, esses significantes que aparecem, né, como ler o meu próprio trabalho, né, como ler o nosso próprio trabalho, né. Muito importante também que Gabriel, né, colocou sobre como é que bate na gente ouvir isso, né. Eu estava lembrando que eu ouvi uma história recente de uma violência familiar, mas também de alguém que viveu várias violências institucionais. Por fim, o filho foi preso, e aí foi como ela encontrou o nosso projeto, a fila na prisão e as humilhações e tudo. E aí ela passa a falar naturalmente de uma violência mais ampla, né, que ela também já tinha vivido. É uma violência, é um cativeiro sem fim, né? Assim, achei muito importante também ter começado por esse cativeiro é, fruto de uma violência de Estado, né, e fruto de uma não inscrição, né, não só dela, mas da multidão de violências similares. A gente não sabe nem o número, né? Está longe de ser 400, né? Ontem estava vendo o número, porque também muitas não foram inscritas, né? Assim, 60.000. Os camponeses, não se sabe quantas violências de Estado aconteceram na época da ditadura, né? Então, enfim, só registrar o quanto foi importante até essas articulações que a gente fez. E sobre a violência, quando eu estava falando disso, é porque bate na gente, né? Eu não completei o raciocínio, quando essa senhora estava falando da violência institucional, mas aí passou para a violência que ela viveu familiar a vida toda, né? E sempre e acontece isso várias vezes na clínica, né? Você se dá conta que realmente essa interação, né, do institucional do Brasil e com o privado, e, ao mesmo tempo, óbvio que a gente também... Eu gostaria de falar mais de mim, que era esse o meu propósito, mas acho que eu não estou conseguindo, tem que formular melhor. Mas, enfim, achei boa pergunta para retornar. Achei interessante quando a Maíra também falou, acho que é por isso que eu retorno sempre a esse caso, né? Porque eu tenho uma dívida, né? Foi como eu ouvi. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Renata. A palavra está livre. Quem quiser, se uma das três que apresentaram quiser também responder, comentar algo, fique à vontade. Seria ótimo. Posso falar, Pedro?
Acho que tem uma coisa da Antígona, né, que veio também na fala do Gabriel, que a Antígona, ela conseguiu, no sacrifício dela, ela consegue denunciar a tirania do Creonte e consegue mudar as leis, né? E quando as pessoas morrem, né, essas pessoas com quem a gente trabalha morrem, esses sacrifícios, eles não geram nada. Nada acontece, nada muda. Eles não são nem inscritos, né, para falar. Então, acho que a questão é justamente essa. Se a gente inscrever essas histórias, inscrever essas pessoas, o que a gente vai mudar? Essa é a aposta, né? Uma denúncia, uma inscrição de uma denúncia efetiva, que tal como a Antígona fez, vai mudar as leis da cidade, profundamente, né? Não estou falando de lei só do judiciário, estou falando das leis como a Antígona diz, né? As leis que regulam o desejo, as leis que regulam como a gente se organiza no laço uns com os outros. E eu acho que a aposta do nosso trabalho, de todos os nossos trabalhos, é justamente essa. Fazer com que os apagáveis se transformem em Antígonas. É isso. Eu penso que nós estamos diante de uma dimensão de memória que começa a chegar às nossas inscrições. Quero dizer assim, parece que a gente está acessando um conteúdo, vamos dizer assim, pulsional, que ficou muito tempo sem palavra, e que agora parece que a gente vai podendo, por essas vozes, por palavra. E essas vozes que não falavam e que começam a ser ouvidas, elas vão fazendo um registro que dão uma materialidade para o que a ideologia oculta, que é a violência da colonização. E como a gente ainda vive sob esse registro, né? Essa dimensão do estupro, essa dimensão do apagamento da memória, essa dimensão da invisibilização desses corpos, tudo numa mesma lógica. Eu queria dizer o quanto que esse trabalho me transformou, sabe? Assim, eu fui diante de alguma coisa que era a vontade de oferecer um recurso, que eu sempre achei um recurso muito sofisticado e muito eficaz, né? Que é a psicanálise, para aqueles que não tinham acesso a ele, e abriu dentro de mim uma dimensão assim de compreensão de toda a nossa realidade histórica e geopolítica que produziu uma profunda transformação em mim. Eu sinto assim que nós precisamos disso como analistas, sabe? Assim, a gente precisa de fazer avançar a psicanálise a partir do rompimento desse setting, dessa medida tão... A gente tem que se emburacar, né? Em outros lugares, a gente tem que sair por aí, digamos assim, se metendo com outros sofrimentos, porque a gente pode pôr em possibilidade de avanço tanto as singularidades que a gente encontra e que nos afetam, quanto essa dimensão mesmo teórico-clínica, porque a gente está diante de avanços. E quando a gente começa a pensar numa psicanálise para além do umbilical, como disse o nosso comentador, como é mesmo o nome dele? Burink? Como é o seu sobrenome? Desculpe, eu perdi o... Binkovsky. Como é? Binkovsky. Binkovsky. Me lembrou Bukowski agora. Aliás, adoro Bukowski. Tem tudo a ver com isso que eu estava falando da Binkovsky, né? Você traz essa dimensão assim do que significa isso, né? Assim, o que é acompanhar a caminhada dessas pessoas na rua e entender o que é que elas estavam falando, porque parece que a gente tem um obstáculo da ordem da língua, inclusive. A gente não entende o que eles falam, e não que a gente entenda exatamente o que as pessoas falam,
mas a gente tem um campo de proximidade que nesse território se esvanece, a gente fica diante de uma estranheza, e isso é um elemento muito interessante, sabe, assim, o que isso produz de efeito, né? Então, é isso, queria dizer esse ponto, assim, de que eu também me sinto afetada quando escuto esses outros trabalhos, sabe? Eu acho que põe a gente diante desse ponto de avanço mesmo, assim, né? Esse ponto de real, né? Que a gente vai ao encontro dele, né? Obrigado, Adriana. Agora a Bárbara. A Vanessa tinha levantado a mão. Você desistiu de falar, Vanessa? Oi, bom dia. Tá. Não, só Então queria fala Vanessa, trazer. depois Bárbara e Letícia. Pode falar, Bárbara. Tá, na verdade, queria trazer só uma, uma fala, né, que me ocorre, assim, de pensar o quanto esse trabalho, né, de encontro, hoje, lançamento dos zines, apresentação de trabalho, esse encontro todo, né, que vocês vêm promovendo de rede, o quanto isso sustenta esses trabalhos que historicamente, né, estão desamparados, que trabalham com, né, os invisíveis, com os apagamentos, com os desmentidos, né? Quanto isso, né, que vem acontecendo desses encontros podem sustentar essa rede, né? Enlaçar isso que fica tão solto, desamarrado, né, nesses discursos, na nossa cultura, né, na forma como a psicanálise historicamente, né, se coloca, né, tem se colocado, quanto isso amarra e dá sustentação para algo que eu não sei como nomear assim corretamente, mas que diz de uma atualização, né, do quanto a gente precisa se reposicionar, né, pensando toda essa dimensão do registro da memória, né, como diz a Maíra, porque isso é o futuro, mas se reposicionar o tempo todo, né, o quanto é difícil fazer isso isolado e sozinho, né, o quanto esse trabalho em rede nos enlaça e nos dá essa condição, nos dá recursos, né, para sustentar trabalhos difíceis, né? São trabalhos difíceis e eu achei muito interessante, né, quando o Gabriel traz essa provocação, né, essa questão de como é, né, para quem está no trabalho, né? Porque sim, é transformador de fato, né? Porque tem essa dimensão de acho que eu vou usar um termo que a Maíra usou, de invencionice, né? De um lugar que não é tão seguro, talvez, né? Que também a gente tem que trazer essas dimensões, né? Desses trabalhos que trazem todas essas dúvidas, né? Todo um reposicionamento. Então, só queria parabenizar os trabalhos, né? Foram emocionantes, são trabalhos incríveis. E dizer o quanto esse espaço é importante, né? Ele traz essa sustentação e ele não nos deixa sozinhos, né? Nesses trabalhos que já são tão difíceis por si só. Era isso, obrigada. Posso falar, Pedro? É breve. Só porque eu fui tocada pela fala, né? Que foram acontecendo as falas e eu pensei naquilo que o Freud traz do luto e melancolia, né? Onde ele diz que todo o trabalho de perda ele é um trabalho que necessariamente é um trabalho psíquico, né? De recuperar possíveis vínculos aonde se rompem os vínculos. Mas eu acho que também acho não, tenho certeza que ele fala que o trabalho das perdas
e aquilo que decorre das perdas, ele também é uma queixa que tem que se tornar pública. Ele não é um trabalho exclusivo de uma pessoa, ele é um trabalho de um coletivo, ele é trabalho de um grupo, e ele também, e fundamentalmente, é um trabalho público, no espaço público, e com aquilo que é a interferência do Estado. E acho que é só quando a gente consegue fazer esse enlace, né, de que se efetivamente, para fazer bem a redundância, o trabalho psíquico, e que se inscreve uma outra forma de poder viver aquilo que é o esfacelamento. Então, acho bem importante, porque os trabalhos que foram apresentados hoje dão conta dessa queixa pública, né? De deixar essa marca da queixa pública e da exigência, né, da implicação do lugar do Estado. Obrigado, Bárbara. Agora vamos para a Letícia. Daí acho que dá tempo de mais uma pessoa falar. Talvez eu sugeri que a Lívia falasse, queria ouvir um pouquinho mais da Lívia. Vou jogar ela na fogueira um pouquinho, daí a gente encerra o nosso encontro, tá bom? Olá, pessoal. A minha internet está oscilando, então se minha fala travar, vocês me avisem, que aí eu digito no chat. Eu faço parte da Clínica Aberta de Psicanálise de Santos, né? A gente já apresentou o nosso Zine e não conseguimos estar sempre nas outras apresentações, mas estamos aqui hoje. E eu queria só falar que está sendo muito importante escutar vocês. Será que eu travei? Não, estava te ouvindo. Vocês Pode estão me continuar. escutando? Está te ouvindo. Ah, tá. Obrigada. Vocês tinham travado para mim. Aqui na Baixada está tendo uma chuva horrorosa, então. Inclusive, hoje a gente não conseguiu estar na praça, né? Que é onde a gente atende por conta da chuva. A gente tem essa questão, né, de estar na rua todos os sábados, mas com chuva fica mais difícil, né? A céu aberto. Enfim, ultimamente a gente tem se debruçado de rua, não retornam para um atendimento contínuo, né? E como a psicanálise ela é construída a partir de uma ideia do interessante ser o atendimento contínuo, né? Então a fala do Gabriel me pegou, né? Do retorno do recalcado, né? E já me fez pensar um pouco, e vou trazer para o coletivo para a gente também pensar. E também da porque ultimamente, no coletivo, nós não atendemos mulheres em situação de rua. Não foi o nosso público ainda, não apareceu para a gente, pelo menos no território em que a gente ocupa, né? Que é a Praça dos Andradas, que é bem em frente à rodoviária de Santos. Então, como essas falas e o encontro de hoje pode viabilizar mais reflexões para o nosso coletivo. Então, muito obrigada a todos. É um debate muito interessante. Também me pegou a questão do significante do emburacamento, né? E como nos nossos próprios buracos, enquanto coletivo, enquanto analistas, a gente pode reformular e reconstruir algo que ainda está em constante construção, né? A gente não tem tanta teoria para embasar as clínicas públicas, as clínicas abertas. Claro que temos alguns, né? Nosso coletivo estuda o livro da Danton, de Clínicas Públicas do Freud, mas ainda tem muito a ser construído, né? Então, muito obrigada a todos aqui. É isso. Obrigado, Letícia. Lívia, não sei se você quer acatar minha sugestão de falar alguma coisinha, como retornou as coisas para você. Se não quiser, tudo bem. Ok. Acho que foram muitos pontos que se entrelaçaram, né? Que encontraram aí estofo nessa costura da conversa de hoje. Gostei muito de escutar a Adriana e a Maíra. Já conhecia, né, os coletivos delas, mas é sempre bom, principalmente, né, o museu, por ser
nosso colega aí de conterrâneo, né? Enfim, também sou de Porto Alegre, apesar de agora falar de São Paulo. Acho que em nome do Gradiva, né, e eu friso que tem aqui uma equipe grande de pessoas junto comigo, não falo em nome próprio. Queria agradecer muito, né, também os comentários do Gabriel, acho que nos tocou muito, assim, várias coisas para a gente pensar, porque de fato essa escuta ela transforma, né, e acho que a transferência já cumpre o seu papel de afetar todos que estão envolvidos, né, nela. E então, para nós é transformador, como psicanalistas, como cidadãs, né, como pessoas, poder fazer esse trabalho. Então, a gente tem muita gratidão, né, por estar podendo aqui estar costurando com vocês, pensando com vocês. Acho que isso nos faz avançar muito. Vou encerrar por aqui minha fala, caso alguém também do Gradiva queira colocar alguma outra coisa. Mas muito obrigada, né? Acho que foi de fato um evento muito tocante e que a gente possa seguir tocando, então, nos tocando e tocando a outras, né, pessoas, outros sujeitos, com a nossa escuta e nosso desejo, né, de poder se implicar nesse sentido, no nosso país, no nosso tempo. Obrigada. Obrigado, Lívia. Bom, e vamos encerrando. Eu achei um comentário final meu, achei muito interessante o arco do encontro, né, que foi passando aí por essa importância da inscrição das pessoas, da inscrição de vidas não reconhecidas, mas daí isso foi se voltando para nós como um espelho da importância da nossa inscrição também, né? E eu também saio muito fortalecido desses encontros aqui. Eu acho que tem esse papel também de nos reconhecermos entre nós, nos fortalecermos aqui, né? E acho que tudo isso, tanto a primeira parte, né, quanto a segunda, a primeira parte no trabalho ali com o campo, com as outras pessoas que a gente vai encontrando, a gente vai escutando, quanto nós aqui reunidos entre nós, acho que isso fala um pouco de um processo de uma superação do individualismo, né? O que que é isso quando, por exemplo, a Maíra escuta. Eu sempre falo isso quando eu estou tratando de testemunho, que é um tema caro para mim, assim, né? Quando você ouve um testemunho, que nem a Maíra ouvindo a fita da garota, aquela história passa a ser sua também, não é mais só da Jaqueline ali, né? Você fala, o que que eu faço com isso agora? Né? Às vezes se torna um problemão. Você fala, o que que eu faço com essa história que agora é minha? Eu não vivi, eu não estava ali presente em nenhum momento, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa com essa história. Eu acho que isso vai fazendo um processo de cura aí dessa doença que a gente sofre, que é o individualismo na nossa sociedade. Eu tenho um pouco essa visão, e acho que esses encontros aqui servem muito para isso também. Agradeço a todo mundo que esteve presente. E antes de ir, gostaria de reforçar que em novembro, vou pegar meu Instagram aqui para passar as informações. Em novembro acontece o segundo Colóquio Ubuntu, que vai também sediar o nosso primeiro encontro nacional das clínicas de borda, entre os dias 13 e 14 de novembro, na UFMG em E Belo 15, Horizonte. Pedro. 13 e 15 de 15, novembro. 13 e 15. 13 e 15 de novembro, em Belo Horizonte. Então, vai ter um encontro aqui da Clínica de Borda e também tem vários eixos ali de inscrições de trabalho. As inscrições de trabalhos vai até segunda-feira, se alguém quiser correr aí, eu quero. Vou tentar fazer isso nesse final de semana, para me inscrever também. Ok? Ô, Pedro, e lembra que todo sábado, último sábado de cada mês, de 10 às 12, a gente está lançando os próximos zines. Ainda temos um encontro em setembro e em outubro, último sábado, das 10 às 12. Isso, correto. Então, nos vemos no próximo último sábado de setembro agora. Tá bom? Um beijão, bom final de semana. Valeu a presença. Valeu, beijo, galera. Axé! Valeu, gente. Muito bem, muito bom.